American Idol, um negócio da vida deles aí. Mas fica a dica. Bom, vamos começar a nossa terceira aula. Vamos voltar a falar da parte de questões lógicas, né? Ficamos devendo também uma questãozinha daquele material da aula 2 e a gente vai direto nela comentar aquela questão dos candidatos. Olha só, aqui está a minha tela. Deixa eu. Tá aqui. Pronto, é a nossa questãozinha, tá certo? Para a gente trabalhar. Vamos para a nossa tela em branco e a ideia novamente é que eu tenho 4 afirmativas, 4 mensagens e uma delas tem que ser falsa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos para cá. Olha só, essa é a questão de número 6. Pronto. Bom, como eu falei para vocês no finalzinho da aula passada, eu vou colocar a numeração das mensagens, tá? Como se fosse mensagem 1, 2, 3 e 4. Pessoal, como a questão me fala que apenas uma dessas é falsa, eu vou fazer o seguinte teste. Meu teste 1. A primeira vai ser falsa e as outras 3 verdadeiras. Vamos ver o que é que vai acontecer com esse meu primeiro teste. Ele me diz que apenas uma é falsa, as outras 3 são verdadeiras. Vamos ver se ao final eu tenho exatamente um candidato que não é empresário. Veja, a primeira informação me diz que os candidatos A e B são empresários. Como eu estou testando isso sendo falso, então das duas, uma. Ou o A não é empresário, ou o B não é empresário. Tá? Os dois não podem ser ao mesmo tempo. Tá certo? Então, ou o A não é empresário, ou o B não vai ser empresário. As outras informações, todas elas são verdadeiras. Então, vamos ler. Exatamente 2 dos 3 candidatos são empresários, A, B e C. Então, olha o primeiro pensamento. Eu tenho aqui A, B, C e D. Então, se 2 dos 3 são candidatos e eu sei que A e B não podem ser ambos, porque a primeira informação era falsa, eu garanto obrigatoriamente que o C é empresário, que é exatamente o que bate na minha quarta informação. O C é empresário. Ora, e aí eu completo mais ainda, ó. Essa informação vai ser verdadeira porque eu tenho 2 dos 3. Como a minha terceira informação diz que o A é empresário, então olha só, o A será empresário. Quem é que não vai ser empresário? B. B não vai ser empresário. Por conseguinte, por exclusão, o D tem que ser. Vamos de novo? Veja, pelo meu primeiro teste, A e B não podem ser empresários ao mesmo tempo. Então, das duas, uma. Ou o A não vai ser empresário, ou o B não vai ser empresário. É a primeira conclusão que eu. Pelo meu item 2, ele me fala que vai ser verdade, certo? Ele diz que 2 dos 3 vão ser. Ora, eu sei que A e B, um dos dois não vai ser, o C obrigatoriamente vai ser, e é o que afirma minha quarta informação. Me afirma também na terceira, sendo verdade, que o A é empresário. Então eu tenho que o A é empresário, porque é verdadeira a terceira mensagem. O C vai ser empresário, que é a quarta mensagem. A e B, na primeira, não podem ser empresários. Então, como o A já é, o B não é. E sobrou o C sendo. Então, no primeiro teste, eu posso concluir que o B não será empresário. Vamos pensar um pouquinho mais aqui. Vamos aqui para o meu teste 2. O que é que eu faço agora no meu teste 2? A segunda vai ser falsa e as outras 3 vão ser verdadeiras. Então, eu já tiro logo daqui, ó. Sendo essas duas verdadeiras, eu já concluo que de A, B, C e D, o A e o C são empresários. As duas verdadeiras. Da primeira, ele me diz que o A e B são empresários, então o B também vai ser. A única falsa é que exatamente 2 dos 3
são empresários. E é realmente falso. Os três, para esse nosso exemplo, são empresários. Então, nesse nosso teste 2, quem é que não é empresário? O D. Por quê? Com o item 2, a segunda mensagem sendo falsa, ele me diz que exatamente 2 dos 3, eu descobri que A, B e C, pelas outras informações, são verdadeiras. E eles são empresários. Tiramos duas conclusões. Primeiro, se os 3 são empresários, é porque o D não é. Eu preciso que um não seja. E que a informação, a mensagem 2, não será verdadeira. É ele que deu o teste sendo falso. Tá certo? Portanto, dos 3, exatamente os 3 são empresários. Vamos para o teste 3. Deixa eu calcular. 3. Teste 3. Olha o que é que eu vou fazer agora. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Tendo essas duas últimas aqui como margem, né, como começo de tudo, o A é empresário é falso, ou seja, eu sei que o A não vai ser empresário, o C vai ser. Pessoal, esse teste 3 ele vai ser furado. Por que esse teste 3 vai ser furado? Ora, se no primeiro item ele me diz que A e B são empresários, e eu acabei de descobrir que o A não pode ser, aliás, o A não pode ser falso. Ora, se o A não for empresário, A e B, sendo empresários, vai ser falsa também. Essa primeira, ela está ligada diretamente a essa daqui. Ora, se eu disser que o A não é empresário, essa informação teria que ser falsa também. Por quê? A e B são empresários? Não, o A não é. E eu posso ter duas falsas? Não posso ter duas falsas. Então, esse teste aqui não pode acontecer. Não pode acontecer. Se o A não for empresário, fura tudo. Por quê? Porque a primeira mensagem seria falsa também. Pelas informações da questão, eu não posso ter duas falsas, eu tenho que ter exatamente uma falsa. Portanto, esse teste 3 está furado. Vimos que os outros dois testes são possíveis. Eu tenho uma falsa e 3 verdadeiras, 3 empresários e um que não vai ser empresário. No meu último teste, no meu teste 4, o que é que eu vou fazer agora? Vou tentar ver se a última é falsa e as outras 3 são verdadeiras. O que é que eu concluo logo dessas duas últimas? O A é empresário. O C não vai ser empresário. A e B seriam empresários. Beleza, então o B também vai ser, porque a mensagem 1 vai ser verdadeira. E exatamente 2 dos 3 seriam empresários. Sim, está aqui, ó. A e B é e C não é. Então, por conseguinte, por exclusão, o D também vai ser empresário. Estou riscando por cima, é? Estou aqui porque você não está vendo essa informação. Será que eu passei? Ah, é a cor. É a cor. Agora que eu notei aqui pela minha tela, deixa eu fazer o seguinte, vou explicar novamente aqui para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Não sei porque o verde não pegou. Eu estava escrevendo aqui de verde agora que eu notei na filmagem que o verde não pegou. Deixa eu apagar tudo. Até outra. Tá? Vou adiantar, nem se preocupe não, que a nossa aula vai um pouquinho além dos 30 minutos para que a gente não tenha problema com essa visão para vocês. T4, aí ficou legal, ficou legal. Perdão, viu, pessoal? Eu realmente não tinha notado, eu estava escrevendo, acabei nem notando. Não se preocupe que a gente vai esticar um pouquinho mais a nossa aula para cobrir isso daqui. Então vamos de novo. No meu T4, qual é o teste agora? A última vai ser falsa e as outras 3 verdadeiras. Pegando logo essas 3 últimas aqui, ó, essas duas, pega essas duas últimas, eu tenho que o A é empresário e que o C não vai ser. Perfeito? Essa daqui o A é empresário, C não vai ser.
A primeira é verdadeira, a primeira mensagem é verdadeira, que A e B são empresários. Então, aqui também o B vai me levar a ser empresário. E que o item 2 também vai ser verdadeiro, ou seja, 2 dos 3 vão ser empresários. Ora, eu já descobri aí, aqui ao lado, aqui, A e B são empresários. C não é. É porque exatamente 2 dos 3 serão empresários, então o item 2, a mensagem 2 também é verdadeira. Por a exclusão, eu tenho 2 sendo empresários, o C não é, então o D obrigatoriamente também será. Por quê? Porque só apenas um não é empresário. Pessoal, fechamos o nosso teste de hipóteses nessa questão. Testamos 4 possibilidades, 4 hipóteses. A primeira sendo falsa em branco, a segunda sendo falsa em vermelho, a terceira sendo falsa em azul e a quarta sendo falsa em roxo. Nessas situações, a única que não pode acontecer é o teste 3, que dá um problema. Aliás, tendo como a terceira sendo falsa, isso não pode acontecer, porque a terceira sendo falsa me gera com que a primeira também seja falsa, eu não posso ter duas informações. Em qualquer outra situação, há resultado possível, onde eu terei 3 informações verdadeiras e uma sendo falsa. A partir dessa análise, eu chego nas minhas perguntas. As informações suficientes para se concluir que o candidato D é empresário? Não, falso, eu não posso concluir isso. Mas pegar, não tem 2 casos, sim, mas para isso tem que valer para todos. Eu posso concluir que o D sempre será empresário? Não, não posso concluir. Existe um exemplo em T2 que o D não vai ser empresário. Diferente, por exemplo, quando ele diz que o candidato A é empresário, sim, o candidato A obrigatoriamente é empregado, porque isso aconteceu no teste 1 em branco, no teste 2 em vermelho, no teste 3 não pode acontecer e no teste 4 em roxo. Então, obrigatoriamente, ele será um empresário. Veja, comparando aí com a nossa anterior, as informações são suficientes para se concluir que o candidato D é empresário? Não. Se no lugar do D fosse o A, eu diria, ó, sim, é, é possível concluir que em qualquer situação que possa acontecer, o A será empresário. Isso, a mesma coisa não acontece com o D. O D, eu não posso concluir que ele sempre será empresário. O D é empresário. Não, pode existir um caso. No meu teste 2, terei 2 e 3 informações verdadeiras e uma falsa, e o D não será. Beleza? Povo, é isso. Vamos tirar aqui, deixa eu voltar para a minha tela. Aqui eu, beleza, pessoal, ficou entendido? É lógico, tudo é teste. 3 questões totalmente diferentes entre si, mas que trazem uma essência básica. Primeiro, você raciocinar e segundo, testar. Questão de verdades e mentiras. É isso. É teste de hipótese. Feito? Ao final, como já falei até na aula, agora nessa aula deve ter um material complementar com algumas questõezinhas lógicas, de associação lógica e de verdades e mentiras para vocês darem uma olhada. E agora a gente começa a nossa aula 3, também trazendo mais alguns exercícios, agora de uma maneira geral, questões lógicas de uma maneira geral, que podem aparecer para a gente, como o próprio está dizendo ali, ó, o que vale é raciocinar. Aí a gente começa com a nossa aula, com a nossa questão de número 7, que diz o seguinte: em uma festa com 15 convidados, foram servidos 30 bombons, 10 de morango, 10 de cereja e 10 de pistache. Ao final da festa, não sobrou nenhum bombom e ele me deu algumas informações. Quem comeu bombom de morango também comeu de pistache. Quem comeu 2 ou mais bombons de pistache comeu de cereja. Quem comeu cereja não comeu de morango. Com base nessa informação hipotética, a seguir, a partir de deduções lógicas, eu vou tentar descobrir essas informações. Perfeito? Só raciocinar deduções e conclusões lógicas com base nas informações da nossa questão.
Vamos lá? Deixa eu ir aqui para minha telazinha, deixa eu apagar novamente aqui. Pega o material, né? Não sei se vocês já viram aqui, o material está à disposição de vocês. Deixa eu apagar aqui a nossa telazinha anterior. E beleza demais, vamos lá. Olha eu aqui de novo. Pronto. Vamos começar lá com a nossa questão? Bom, ele me dá. Vamos resumir aqui, né, as nossas informações. Questão número 7. Bom, o cara tinha 15 convidados. Ele tinha 30 bombons. Dez de morango, 10 cereja, 10 de pistache. E me dá uma série de informações. Vamos ler o primeiro item aqui para gente? A questão diz assim: é possível que um mesmo convidado tenha comido 10 de pistache? Pensar um pouquinho a respeito disso. Será que o mesmo convidado pode ter comido os 10 de pistache? Olha as informações. A primeira informação ele diz o seguinte: se o cara comeu de morango, ele também comeu de pistache. O que mais? Se uma outra pessoa, se o cara comeu 2 ou mais de pistache, é porque ele comeu também de cereja. E o terceiro, se o cara comeu, quem comeu de cereja, não comeu pistache. Vamos brincar um pouquinho com isso. Então, vamos imaginar o seguinte: será que o cara pode ter comido os 10 de pistache? Bom, se o cara comeu 2 ou mais de pistache, ele comeu de. Oh, pera, eu errei só um finalzinho aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui não é de pistache, é de morango, né? Morango. Beleza. Olha só. Pelo item 2, o cara, se ele comeu 2 ou mais de pistache, ele comeu de cereja. Concorda comigo? Eu vou pensar o seguinte: eu, PH, sou um dos convidados. Eu comi os 10 de pistache. Feito? Para ver se é possível um mesmo convidado comer os 10 de pistache. Então, eu cheguei lá, estou com fome, comi os 10 de pistache. Pelo item 2, se eu comi 2 ou mais, que é o meu caso, eu comi de cereja. Eu comi 2 de pistache, 10 de pistache. Então, obrigatoriamente, pelo item 2, eu comi cereja. Vamos pensar um pouquinho mais. Se eu comi de cereja, eu não posso ter comido de morango. Concorda comigo? Pelo item 3. Se eu comi de cereja, eu não posso ter comido de morango. Porém, pelo item 1, cara que comeu morango, algum que não fui eu não posso ter comido morango. Então, uma outra pessoa, o Ronieri, estava lá, Rony, beleza, o Ronieri, o professor Ronieri estava lá, comeu um de morango. Pelo primeiro item, diz que se o cara comeu de morango, comeu de pistache. E agora, olha agora a nossa dedução. Eu, PH, comi os 10 de pistache. Se eu comi os 10 de pistache, sobrou alguma coisa para o Ronieri? Eu comi os 10 de pistache, então tenho que ter comido de cereja. Se eu comi também o de cereja, eu não posso ter comido de morango. Então alguém comeu, digamos, o Ronieri. Se o Ronieri comeu um de morango, o obriga também a ter comido pistache. Porém, isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu comi os 10 de pistache. Logo, o primeiro item é o quê? É falso. Por que, que o primeiro item é falso? Porque não pode haver um mesmo convidado com menos 10. Se ele comer os 10, cara, algum outro que for comer de morango não vai ter de pistache para comer. E aí fere o meu primeiro item. Só dedução.
lógicas, certo? No meu segundo item, quem comeu bombom de morango comeu somente um bombom de pistache. Vamos para mais regrazinha para a gente trabalhar. Já viu o primeiro item falso? Olha só. A partir até desse próprio exemplo, eu, PH, se eu tivesse comido os 10, estaria problema. Não pode uma mesma pessoa comer os 10 de pistache. Ia faltar o do cara de morango. Será que o cara pode ter comido 9? 2 ou mais. Se eu comi 2 ou mais, 9, posso comer o de cereja obrigatoriamente. Se eu comi o de cereja, eu não comi o de morango. Opa, então alguém comeu de morango. E se alguém comeu de morango, comeu de. Opa, belezinha. Aí se encaixou da melhor qualidade. Ora, eu não posso ter comido os 10, mas comi 9. Comendo os 9, cara que vai comer o de morango vai comer taxa. Para que eu tenha essas informações fechadinhas, lindinhas, tchutchuquinha da melhor qualidade, o segundo item será verdadeiro. Veja, vou trazer até aqui a minha telazinha para cá, aqui e aqui, beleza. Então veja, a grande sacada que a gente precisa ter é raciocinar. Tem outro segredo, certo? Continuar pensando, raciocinando nas informações que ela nos dá. Tem mais uma para a gente aqui. Acho que tem mais uma. Tem o item 8 aqui para a gente, com uma tabelazinha para a gente trabalhar. Vamos dar uma olhada nela aqui? Vamos lá? É essa aqui. Pronto. Cadê eu? Cadê eu? Estou aqui. A STF, prova do STS 2013, a tabela abaixo é formada por duas linhas, L1 e L2, por 2.000 colunas, C1, C2 até C2000. Cada célula C I L J dessa tabela contém uma combinação de símbolos colocados seguindo um padrão definido. Com base nas informações do item, a célula C110, então acho que é um pouquinho separado, né? C110 L1 contém 36 cópias do símbolo losango. Então vamos pensar um pouquinho nessa figurinha que a gente está vendo aí. Primeiro, esquece a linha L2, não me interessa nada dela. Eu tenho que pegar a posição 110, a coluna 110 na primeira linha. Veja que, olha, vamos ver o que é que está acontecendo? No meu C1 eu tenho um quadrado. No meu C2 eu tenho um quadrado e uma bola. No meu C3 eu tenho um quadrado, uma bola e um losango. No meu C4 eu tenho uma continuidade. Voltou a repetir. Olha agora o que foi que aconteceu. Eu tenho dois quadrados e uma bola e um losango. O que é que está acontecendo? Estou aumentando. Comecei com quadrado, depois fiquei quadrado e bola, depois quadrado, bola e losango. No 4, quadrado, bola, losango, quadrado. C5 vai ser como? Como é que a gente forma o C5 na nossa cabeça? Quadrado, bola, losango, quadrado, bola. C6, quadrado, bola, losango, quadrado, bola, losango. 6. Ou seja, a primeira dedução que a gente tira, a coluna, o número da coluna corresponde à quantidade de figuras que eu vou ter na minha linha 1. Então, C1, uma figura. C2, duas figuras. C3, três figuras. C4, quatro figuras, logo mantendo um padrão definido, como a própria questão me diz, na linha 110 eu vou ter quantas figuras? Belezinha demais. Vamos anotar isso? Vamos anotar essas coisinhas para que a gente não perca essas informações. Deixa eu só um minutinho aqui.
Deixa eu levar esta figurinha para cá. Deixa eu ver aqui. Trazer ela aqui para cá. Com base nisso aqui, a gente já começa a visualizar melhor. Eu tô aqui, não é essa daqui, é essa daqui. Olha ela aí, beleza? Vamos escrever um pouquinho aquilo que a gente já colocou. Então veja, o meu item 8, o número 8. Pela nossa leitura, nós vimos que o C110 vão ter 110 figuras. Essa foi a nossa conclusão. O que vai interessar agora é quantas de cada eu vou ter? Olha qual é o pensamento. Vamos nós aqui de novo num raciocínio lógico, numa dedução lógica. Minha figura 1, quadrado. Minha figura 2, quadrado e bola. Figura 3, quadrado, bola e losango. A partir das figuras 4, eu formo um novo grupo de 3 figuras. Eu formei 3 até C6. Eu vou formar um segundo grupo de figuras, não? Quadrado, bola, losango, quadrado, bola, losango. Ou seja, a cada 3 colunas, eu formo um grupo de 3 figuras. Se eu imaginar o seguinte, vamos pensar um pouquinho aqui. Pessoal, no C9, nós vamos ter quantas figuras? 9 figuras pelas nossas regras, não é isso? Mas quantas de cada? Ora, vão ter 3 quadrados, 3 bolas e 3 losas. Mas de onde foi que você tirou isso? Pela lógica, né, PH? Se a cada 3 figurinhas eu formo os 3, se eu tenho 9 figurinhas, é porque eu vou ter 3 de cada. Beleza demais, é isso que eu precisava saber. De onde foi que você tirou isso? Ora, você pegou esse 9 e dividiu por 3. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Se eu pegar o 110 e dividir por 3, o que é que eu vou ter? 110 dividido por 3 vai me dar 35. Vou fazer aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Fazer aqui, direitinho, ó, para a gente ter o espaço mesmo. Dividido por 3. 11 dividido por 3 vai dar 3. Sobra 2. 20. 20, quase não sai. 20 dividido por 3 vai dar 6. Vai dar 6 com o resto 2. Olha o que é que vai me interessar. Ora, se eu vi que dessas 9 figurinhas que eu tinha, o C9 com 9, eu ia ter 3 de cada. Se eu pegasse 110, essa minha 110 figuras, de cara, eu teria o quê? 36 dado quadrado, que aparece primeiro, 36 da bola, que aparece em segundo, e 36 do losango, que aparece em terceiro. Mas PH, peraí, 36 mais 36 mais 36 não vai dar 110, vai dar 108. Beleza, tá faltando esses dois aqui. Lindo demais, vou trazer esses dois, então agora para cá. Ora, quem são esses dois? Os dois primeiros. Eu terei mais um quadrado, mais uma bola. Portanto, serão 37 quadrados, 37 bolas e as 36 do losango, que leva a minha questão ter o gabarito verdadeiro. Ficou legal? Nós brincamos muito com esse tipo de questão, que a questão nós chamamos de uma questão carimbo. Um carimbozinho que está sempre se repetindo: quadrado, bola e losango. Se você quiser, deixa eu até trazer aqui para minha tela grande, lá no meu canal
no meu canal, não, lá no meu blog, no Beijo no Papai e na Mamãe.blogspot.com. Bota lá, carimbo, lá na pesquisa lá em cima, que você vai trazer algumas ideias dessa questão carimbo que eu acabei de falar para você, certo? Então, veja, em ambos os exemplos dessa aula, nós assinamos. Veja, as duas primeiras nós falamos de associação lógica, nós falamos de verdades e mentiras, né? Então, temas que a gente consegue definir. Dessa maneira agora, o que importa para a gente é raciocinar. Foi o que a gente acabou de fazer nos dois exemplos totalmente diferentes entre eles. O que importa, e é a essência, aquela história da essência que a gente colocou, é o quê? Raciocinar. É isso que a gente vai fazer. Tá certo? É sempre raciocinar. Vamos voltar um pouquinho lá na nossa questão. Ficou claro a ideia aqui, pessoal? Vimos o desenvolvimento. Olha qual é o pensamento. Se você pegar aí o 111 dividido por 3, vai dar exatamente 37. Se a gente tirar por base a C9, que vai dar 9 figuras, portanto 3 de cada. Se eu tiver 111, caso, 111 dividido por 3 dá 37, ou seja, são 37 figuras de quadrado, 37 de bola, 37 de losango. 37, 37, 37. Ora, mas eu não quero a figura 110, 111, eu quero a figura 110, uma anterior. E o que é que acontece? Olha para a minha figura. O que é que acontece numa figura anterior? Quando eu completo 3, uma figura antes, quem é que desaparece? É o losango. Por isso que na figura 110 eu desapareço o losango. Eu ficarei com 37 quadrados, 37 bolas e 36 losangos somados, que vai me dar 110. A próxima figura, qual é? Qual é a figura que vai aparecer? É o losango, completando 37, 37. Perfeito, pessoal? Então, essa é a ideia lógica que a gente vimos das deduções, vimos bem devagarzinho fazendo essas deduções e é isso que importa para a gente. Tá certo? Bom, finalizamos por aqui. Deixa eu pedir aqui no finalzinho. Imagino que vocês devem ter ficado perdidos naquela parte que eu estava escrevendo, vocês não vendo nada. Peço desculpas, vou prestar mais atenção nisso nas próximas aulas. E, logicamente, na próxima aula já vamos entrar no primeiro assunto mesmo do conteúdo programático explicitamente citado pela nossa banca, que é a parte de lógica proposicional ou sentencial, que o PH chama carinhosamente de conceitos iniciais de lógica. Beleza? Vai atrás lá do Philip Phillips, que ele é muito. Tem 2 CDs dele muito legais. E a música que ele realmente mais conhecido é a Home, que estava tocando pra gente. Na próxima aula tem mais música e tem mais raciocínio lógico pra gente, ó. Beijo no papai e na mamãe e até a próxima.